Imagine se tudo na sua vida estivesse escrito em um livro, suas conquistas, suas frustrações, até seu próprio desejo de existir. Igual a um conto de fadas. Esse anime roda dentro dessa premissa, com todos nesse universo seguindo suas histórias como um destino imutável, e o primeiro gira em torno da Chapeuzinho Vermelho. Em uma noite escura, vemos uma pequena garota sendo atacada por um monstro, que rapidamente é liquidado por uma garota mágica. Ou melhor, um garoto mágico. Esse prota se chama X, sendo acompanhado pela loirinha Reina, um altão chamado Tal e uma baixinha chamada Shani. E o monstro derrotado, na verdade, era um aldeão transformado que é carregado para o seu vilarejo. Lá, todos os aldeões ficam de cara fechada ao encarar os heróis, sacam seus livros e não observam qualquer passagem desse encontro predestinado. Na verdade, a aparição de monstros e o encontro com os viajantes não está nos gibis, e todos da vila estão desconfiados. Os heróis acreditam que isso se deve ao Chaos Teller, um figurão com poderes de alterar as histórias do mundo. Nessa vila, eles também descobrem que devem procurar pela Chapeuzinho Vermelho desaparecida com a ajuda do caçador. Logo eles seguem para a floresta e acabam se separando do caçador. E adivinhem quem eles encontram? Claro, o Lobo Mau. Tal consegue afastar o monstrão, enquanto Reina e X encontram um Chapeuzinho Vermelho escondido em uma caverna. Eles a acompanham até a casa da vovó, que por acaso estava vazia. Na verdade, Chaos Teller estava possuindo a menina e os atraiu para uma armadilha incendiária. Após quase transformar os heróis em churrasquinho, ela invoca um bando de monstros estilo Kingdom Hearts e parcialmente também se transforma em uma lobona. Mas os heróis também têm seus morfadores, logo fazem seu momento de empoderamento, limpam geral e derrotam a possessão da Chapeuzinho Vermelho. Nesse ponto, vemos um breve flashback da forma como o chefão toma conta da história. Ele usa alguma aflição do personagem principal para entrar em seu coração e tornar seus desejos, além do livro do destino, uma realidade. No caso dela, a Chapeuzinho tinha ciúmes que o amor de sua mãe estava sendo tomado pelo caçador, como um lobo agarra sua presa. Mas após a intervenção dos heróis, esse problema é resolvido, e o correto curso da história é restabelecido através do livro-mestre carregado por Reina. Assim como as memórias de todos sobre esse desvio também são apagadas. Agora o quarteto segue para sua próxima saga em busca de Chaos Tellers através da Névoa do Silêncio. Uma espécie de mundo paralelo que conecta todas as histórias de fantasias que conhecemos. E a próxima parada é um reino com moinhos e um cavaleiro perdido em ilusões, Don Quixote de la Mancha. E logo de cara eles têm uma recepção bem calorosa dos inimigos, mas rapidamente os despacham e curam a dor nas costas do cavaleiro delirante, que temem achar que X é o seu fiel escudeiro Sancho Panza. Em seguida, Quixote conduz os quatro até sua vila e os deixa aos cuidados de Dulcinea, uma garota conhecedora da história do Cavaleiro Delirante. Basicamente, um senhor de mais idade que acredita ser o cavaleiro destinado a salvar o povo. Ao ouvir a história, eles concluem que Don Quixote é o personagem principal e imediatamente se movem para investigar o problema. Mas um alarme de ataque inimigo ecoa com o Cavaleiro Delirante implorando a todos que peguem armas para defender a cidade, que inicialmente não acreditam na história do senhor, mas com o apoio de Dulcinea, todos os guardas se armam e repelem o ataque. Assim, Don Quixote é finalmente reconhecido como herói, algo nada a ver com a fábula original, por sinal. Mais tarde naquela noite, X também encontra com um cara que parece que veio do fantasma da ópera. É certeza que eles têm alguma rixa, mas não sabemos no momento. Esse homem misterioso chamado Loki revela que os personagens, como Don Quixote, são simples marionetes dançando em manipulações. Mas antes que eles possam conversar mais, o mascarado rapidamente se despede de X um pouco antes da chegada de Reina. Posteriormente, o quarteto segue para a igreja em busca de informações com Dulcinea, que por acaso comenta não ser uma pessoa real, mas uma criação da imaginação de Don Quixote. Ela acrescenta que as fantasias dele são tão poderosas que podem distorcer a realidade. Contudo, começando quando ele atacou um moinho de vento ao pensar que era um monstro. Logo, eles suspeitam que o próprio Chaos Teller esteja controlando o moinho, o que é comprovado logo na manhã seguinte, com um grande golem ventilador atacando os portões da cidade, criando um tornado que afasta todo mundo, exceto o estoico herói iludido. No entanto, a intensidade do tornado aumenta, derrotando também Don Quixote. Logo, é hora de morfar e atacar esse monstro gigante, que consegue repelir o ataque de todo mundo com seus ventos. Em seguida, X resolve utilizar sua recém-adquirida transformação, a de Chapeuzinho Vermelho, uma maga com grande domínio de fogo que rapidamente derrota o gigante. E com o vilão derrotado, Reina começa seu processo de reset do mundo, apagando Dulcinea e as memórias de todos da cidade, até reestabelecendo a existência do Sancho Panza. Por sinal, amei o design do fiel escudeiro. Agora os heróis devem seguir para o próximo mundo, mas antes temos X comentando com Reina sobre seu encontro com Loki, iniciando um enorme flashback de sua infância.
ele vivia em um vilarejo pacato, com todo mundo seguindo seus destinos de acordo com o escrito em seus livros. Mas um belo dia, o Prota observa que o seu livro possui somente páginas em branco. Ao mostrar para o seu tio, seus olhos se arregalam no susto e sua tia despenca como uma jaca madura. Para um universo onde o livro do destino dita seu propósito de vida, um vazio significa uma vida nula. Para ser sincero, eu entenderia que estou livre para escrever minha própria história, mas não é isso que a galera aí pensa, né? E mesmo com essa bagagem sem destino, X faz o possível para ajudar os seus tios no trabalho. Em um belo dia, ele conhece uma garota chamada Cinderela chorando debaixo de uma árvore. Acho que já está claro qual é o quanto de fadas que esse garoto vem, né? E como bom protagonista que ele é, se aproxima para entender o problema e resolver a parada. E após ajudá-la com sua cesta que caiu no desfiladeiro, ela se torna sua amiga. Posteriormente, também vemos que as crianças locais geralmente zombam dele justamente por ser um cara meio sem destino, né? Mas o rapaz permanece estoico, às vezes até meio sem emoção. Nesse seu caminho rotineiro pela cidade, ele também costuma conversar com Cinderela, que sempre é maltratada pela madrasta e suas filhas. Acho que essa fábula não é novidade pra ninguém aqui, né? Afinal, esse é o destino dela até conhecer um certo príncipe em um baile e viver feliz pra sempre. Mas enquanto seus 16 anos não chega, vai limpar o chão. No entanto, no fundo do seu coração, ela é incrédula à sua profecia, mas X rapidamente levanta sua moral comentando que o destino dela se tornará realidade. Afinal, ele entende que seu livro em branco lhe dá esse poder de escolha. Mais tarde, ele também encontra uma espada de madeira no armazém do seu tio e decide praticar como espadachim, ganhando um mínimo de habilidade com o passar dos anos. Agora, em um certo dia, enquanto o Prota faz sua rotina de entregas, uma comerciante revela que seu marido foi atacado por um monstro, comentando também que isso não estava em seu livro do destino. Ele continua sua caminhada e vemos o primeiro encontro entre X e Loki, com o mascarado comentando que fez grandes preparativos para o baile no castelo. E justamente nessa fatídica noite da Cinderela que X encontra a loirinha reina presa debaixo de uma árvore e cercada por vilões do Kingdom Hearts. Ao tentar salvá-la, é derrotado em instantes, e mesmo que ela diga para ele fugir, X se recusa afirmando que mesmo que ele não tenha destino, fará o possível para salvar alguém. Ao escutar isso, a loirinha entrega a ele um marcador de páginas de um livro e ensina como virar um Power Ranger. E agora, com o poder de um herói, ele facilmente limpa o grupo de vilões. Como agradecimento, a loirinha até lhe dá de presente o marcador e comenta que irá ao castelo em busca da personagem principal da história. E aqui temos uma breve explicação da criação desse universo. Cada mundo se chama Story Zone, que foi criado pelo Storyteller, basicamente o deus de todos os mundos. Mas nem tudo são flores, pois sempre tem quem quer mudar a história. E esses são os Chaos Tellers, uma criatura cujo objetivo é destruir tudo criado. E é justamente por isso que o personagem principal do mundo está em apuros. Ou seja, Cinderela é o alvo dessa covardia. Justamente no grande dia que ela é visitada pela fada madrinha. Oh, diacho! E eu não vou perder a oportunidade aqui, gente, porque ela chega e manda aquele bibidi-babidi-bu tanto na abóbora como em ratinhos, e agora a Cinderela está linda para o baile. Agora que X tem ciência do perigo que sua amiga passa, ele rapidamente corre para o castelo, mas é impedido por Xanital, pois ele iria para uma missão suicida, visto que todos na cidade já haviam se transformado em vilões. Logo, o quarteto planeja sua ofensiva a garotas mágicas, começando a limpeza no caminho até o castelo. Lá, dão as caras com Loki, que fala sobre a natureza libertadora do Chaos Teller, pois através dele, os personagens se tornam livres do seu destino. Uma lógica que capturou o coração da fada madrinha, que durante gerações viu que o felizes para sempre da Cinderela era apenas uma falácia. E quando os heróis entram no saguão para salvar a dama em apuros, dão de cara com todos transformados em vilões e uma fada madrinha do mal. Os quatro puxam seus morfadores e começam a limpar geral, enquanto X, que se transformou em Alice do País das Maravilhas, corre em direção à fada madrinha. Ele é bombardeado com uma penca de bolas mágicas e cai de joelhos, se reerguendo ao receber suporte da Coelhinha Reina e superando os poderes da vilã, a derrotando com seu golpe especial Labirinto Maravilhoso. Agora, com Chaos Teller derrotado, Reina retorna à zona da história ao normal, limpando as memórias de todos e garantindo um final feliz. No dia seguinte, X decide se juntar aos heróis em sua infindável aventura de acabar com a influência maligna dos outros mundos, passando pela Ilha da Aventura para momentos fanservice de heroínas de biquíni e depois para um clássico dos clássicos, a Branca de Neve e os Sete Anões, onde logo de cara os 7 irmãos nanicos agarram X, raptando o garoto para casa na árvore e o forçam a acordar a garota envenenada pela maçã. Nem precisa falar como, né? Para consertar esse erro, eles então levam Branca de Neve de volta ao castelo, reconciliando mãe e filha, dando um final diferente para a história. Ao menos a rainha não terá que dançar em chinelos de ferro em brasa até a morte, como diz na literatura original. Imaginem se a Disney iria realmente colocar isso no filme deles. Jamais, né? Isso mostra o poder de interferência que as pessoas com o livro Destino em Branco têm sobre os personagens das fábulas.
Agora o time parte para um novo mundo com uma gélida floresta onde encontra uma garota loira desacordada chamada Gelda. Eles a levam para uma cabana de uma personagem cega que os deixa passar a noite por lá. E quando a garota acorda, ela fala sobre seu companheiro Kai, que foi levado pela Rainha da Neve. Essa fábula não é muito conhecida no Brasil, mas inspirou um filme muito popular por aqui, o Frozen e seu irritante Let It Go. Enfim, a tempestade passa e o grupo decide acompanhar Gerda ao castelo da Rainha da Neve. Lá, eles encontram com Kai, que revela que tem uma variante nessa fábula. O destino liga a uma servidão eterna no castelo da Rainha da Neve. Mas tem uma variante nessa fábula, pois além da servidão, ele também deveria ter sido amaldiçoado quando criança por fragmentos de um espelho quebrado. Porém, foi Gelda quem recebeu a maldição nessa interação da história, e até trai friamente os heróis em troca do retorno de Kai. Só que essa confusão chama a atenção da rainha, que usa sua magia fazendo o piso de gelo desmoronar. Felizmente, o time sai ileso, e logo reencontram com Kai no subsolo do palácio. Nesse momento, ele confessa o real motivo de se recusar em sair do Castelo do Gelo, pois a Rainha da Neve havia acordado em acabar com a maldição de Gelda. Mas isso não será necessário, pois a maldição é quebrada pelo poder da amizade após os dois amigos serem transparentes um com o outro. Só que isso não deixa a rainha nem um pouco feliz, que aparece para fazer picolé de todo mundo. O quarteto então se transforma em um novo conjunto de heróis, relembrando as fábulas de Don Quixote e Branca de Neve. Aqui é uma clássica batalha para a galera entender a mecânica do jogo Green's Note, contendo um tanker, suporte e clássicos DPS. Com Shane finalizando a batalha em uma chuva de flechas, acabando com o Chaos Teller desse mundo. Mas ainda temos mais uma reviravolta, com a garota cega aparecendo do nada, revelando ser a mente mestra por trás dessa bagunça. Logo em seguida, Loki também dá as caras a chamando de Curly a sacerdotisa do caos. Ambos falam aquela clássica fala de vilão de "nos veremos uma próxima vez" antes de desaparecerem. Por fim, a história é colocada nos eixos, com Gelda resgatando seu amigo Kai, e os heróis partem para um folclore japonês bem conhecido, Momotaro, o Menino Pêssego, com tal salvando a pele do garoto cercado por monstros de Kingdom Hearts. Mas essa história já está num nível diferente. O Menino Pêssego já cumpriu sua missão de derrotar os Onis, que agora estão se recuperando com a ajuda dos vilões. Além disso, seus clássicos ajudantes, o macaco, o fazão e o cachorro, já não fazem mais parte do seu time. Logo, ele recruta os heróis para uma nova luta. Eles encontram um pequeno grupo de Onis e sua Oni-Hime, mas não querendo desviver geral e entender melhor o que está rolando de verdade nesse mundo, Tal nocauteia Momotaro e inicia uma conversa com os Onis. Eles querem voltar para sua terra natal e reconstruir suas vidas. Então os heróis seguem com os barcos, deixando o personagem principal desse mundo para trás. Péssima escolha por sinal, pois o garoto é abordado na praia por um idoso que diz que lhe dará novos ajudantes com aquela clássica cara nefasta. Já na ilha, vemos que o pequeno vilarejo dos Onis está em cinzas, pois o garoto pêssego chegou rapidamente com os vilões. Ele até tenta atacar Tal, o acusando de trair a última iteração de Momotaro, o que, em um flashback, vemos que não é bem verdade. E com todos seus amigos o apoiando, até o garoto pêssego fica inseguro. Nesse processo, finalmente Chaos Teller dá as caras. E com o vilão em cena, o que os heróis fazem mesmo? Puxam seus morfadores e saem dando uma geral. Com Tal usando o Pirata Silver para derrotar o Oni de duas cabeças, finalmente dando espaço para a Reina resetar o curso da história desse mundo. E agora a galera segue para o 1001 Noites na Arábia com o Aladdin e o mega popular Gênio da Lâmpada. Eu até cantaria a musiquinha do príncipe ali, mas a história já está na parte que sua lâmpada é roubada. E é justamente no meio da areia escaldante que os heróis se encontram com Aladdin, que oferece a água como isca para dar aquela roubadinha no livro da reina. Os heróis rapidamente o encontram para dar uma lição de moral física, e agora a equipe segue para o palácio para ajudá-lo a recuperar sua lâmpada mágica roubada pelo sultão. Porém, no meio do caminho, a loirinha desmaia por burnout e eles passam a noite em um oásis. Lá, o pessoal é atacado por diversos vilões, deixando somente Aladdin para proteger Reina. Ele faz o possível para defendê-la, porém quando os heróis conseguem acabar com todo mundo, vemos que o personagem principal dessa história recebeu um ferimento fatal, vindo a óbito com um sorriso no rosto por ter escolhido seu próprio destino de proteger a loirinha. Mas existe uma possibilidade de revivê-lo através do poder do Gênio da Lâmpada. Sendo assim, o time parte para o palácio, encontrando o fantasma da ópera no processo, que veio só para jogar aquele sal na ferida deles antes de partir. Em seguida, eles encaram o sultão e o Gênio da Lâmpada, que lideram um ataque com seu poder de fogo, além de se dividir em dois para ter uma luta mais justa, né? E como estratégia de contra-ataque, Tal e X resolvem provocar o gênio, que parece ter um orgulho de Vegeta, dando espaço para que Reina use os poderes de gelo de Kai para derrotar o sultão. Infelizmente, a lâmpada mágica foi destruída no processo, deixando Reina sem escolha, a não ser recuperar a zona da história antes que ela terminasse de desmoronar. Em lágrimas, ela devolve tudo como deveria ser, como uma nova iteração do
Aladdin assumindo o rumo da história desse mundo. Nesse meio tempo, também vemos Loki e a sacerdotisa do caos planejando um novo ataque juntamente com vários outros apoiadores. E agora, para uma próxima aventura, não temos uma fábula, mas sim uma parte da realidade sangrenta da Europa, a Guerra de 100 Anos, especificamente na época de Joana d'Arc, logo após a Batalha de Orleans, onde os ingleses transformados em vilões faziam um cerco. Com eles derrotados e a cidade reocupada, vemos que Joana inspira muita força mesmo tão jovem. Convicção em Deus geralmente traz isso. Porém, X acaba escutando o destino trágico dela através de Curly. Ela será traída pelos compatriotas e queimada como herege pelos ingleses. Mas isso não a assusta. O que realmente a preocupa é ser impossibilitada de cumprir seu propósito de ajudar a França. Durante esse papo com Prota, eles são atacados por um bispo morto-vivo que amaldiçoa X e rapta Joana d'Arc. No dia seguinte, o vemos na cama com Curly prestando uma visita para liberar a sua maldição, e também tentar recrutar para o seu lado, sendo essa última opção sem sucesso para ela. E agora o garoto corre para salvar a guerreira presa e ajudar seus amigos. E com a sua transformação de espadachim mágica Alice, ele derrota o bispo e a história do mundo é reajustada. Novamente com os franceses seguindo para a Batalha de Orleans e os heróis indo para o próximo mundo. Por acaso, um favorito dos cinemas e de Reina, Alice no País das Maravilhas. Só que ele está meio mudado, pois Alice e o Coelho Branco são policiais servindo a Rainha de Copas, querendo prender o Chapeleiro Maluco e a Lebre de Março. Mas como Reina é uma ultra fangirl de Alice, ela aluga a soldada dando espaço para o Chapeleiro e a Lebre fugirem. Posteriormente, encontramos de novo soldados em um vilarejo, punindo uma moradora por se distrair durante o processo. Isso agora nem tá parecendo uma fábula, e sim uma ditadura, hein? E a Capitã Alice foi escolhida pela rainha por ser uma garota madura e não uma criança obcecada por fantasias. Tipo, logo ela, que seguiu um coelho por não gostar das histórias da irmã, come um bolo pra crescer ou diminuir, corre atrás de gatos e ainda é chorona. Fatos do passado de Alice que Reina faz questão de jogar na cara dela, que a faz baixar a guarda, permitindo que fosse sequestrada pela Lebre e o Chapeleiro. Felizmente, o time consegue capturar um deles, e após uma breve sessão de tortura estilo Onigashima, eles encontram o esconderijo do clube de chá. Lá, Reina faz amizade com Alice e a convence de tomar um chá com biscoitos, contando um pouco sobre suas aventuras por outros mundos. Porém, a Coelhinha Branca cerca o esconderijo e captura o Chapeleiro, forçando o time a resgatá-lo das garras da Rainha de Copas. Logo, todos vão ao palácio, onde descobrem que a rainha está possuída pelo Chaos Teller, e Alice estava sendo influenciada por ela. Em seguida, a vilã ataca todos com sua magia de coração, derrubando os heróis já transformados, hein? Mas com um ataque sinérgico de Reina e X transformados em Alice e Joana d'Arc, eles finalizam o inimigo transformando em uma arte moderna na parede. Em seguida, Reina faz seu clássico ritual de restauração, mas surpreendentemente não funciona. Nesse momento, vemos o Chapeleiro Maluco no trono da rainha, com aquela clássica cara de último vilão e um discurso retórico de parabéns aos heróis. Logo se transformando em um monstro chamado Jabberwock, que por acaso é um poema do livro de Alice através do espelho. E não confundam esse livro com o primeiro, viu? Que é Alice no País das Maravilhas, beleza? Além disso, Loki também dá as caras para ver aquele caos instaurado. Em desvantagem estratégica, os heróis recuam para a floresta e encontram com o Chapeleiro Maluco e a Lebre. Sei que parece meio confuso, gente, mas esses daí são diferentes dos outros dois, pois pertencem ao mundo do segundo livro. Os dois oferecem um mapa para os heróis chegarem ao Palácio da Rainha de Copas, onde são recebidos por Loki e Curly, que capturaram Alice. E aqui temos mais uma revelação sobre a motivação dos vilões. Eles comentam que desejam libertar todo mundo de seus destinos, bem como salvar aqueles com os livros em branco que enfrentam o pior tipo de sofrimento e exclusão da sociedade. Em seguida, chega novamente Jabberwock afirmando que sua existência antes era apenas uma mera ilusão de um poema, mas ao absorver Alice, se tornará o personagem principal dessa história. Claro que os heróis lutam para impedir esse monstrão osso duro, sendo brevemente nocauteada por um ataque combinado por Shane e Reina, onde a primeira usa os poderes de gelo de Gelda e a segunda os rápidos cortes de espada de Alice. Só que esse resultado finalmente força Loki a arregaçar as mangas e revelar que também possui um morfador, se transformando em uma forma deturpada de Aladdin, que por acaso manda um Kagebunshin no Jutsu juntamente com Getsuga Tensho, acabando com os heróis rapidamente. Sobrando só o Prota, pois o seu Plot Armor o mantém vivo para fazer uma última e mais forte transformação, chamada Ludwig Green. Curiosidade, galera, Jacob Ludwig Carl Green foi um dos irmãos Green conhecidos por escreverem vários contos de fada, e duas foram vistas nesse anime, a Branca de Neve e Cinderela. Ou seja, o Prota se transformou em um criador de
de mundos, literalmente. Logo mostrando seu insano poder cortando a cabeça de Jaybock facilmente e todo estiloso com sua mão no bolso. E sem perder a postura, ainda enfrenta Loki, que até tenta novamente seu ataque com clones, mas o mesmo golpe não funciona 2 vezes em um cavaleiro, que saca sua mão do bolso e invoca uma chuva de rosquinhas, biscoitos e doces, aniquilando o inimigo com gostosuras. E eu achava que iria dizer adeus às frases cômicas a la Shokugeki no Soma. Agora com Loki e Jaybock derrotados, Reina finalmente pode consertar os 2 mundos de Alice e liberar o caminho para mais uma aventura desse quarteto Garotas Mágicas. Fechando mais um anime gacha game aqui no Farinha Panko. E galera, por curiosidade mesmo, quero saber nos comentários qual das histórias vocês mais curtiram quando criança. O meu, por sinal, é o romance de Don Quixote escrito por Cervantes. E se curtiram o vídeo, lembre-se de se inscreverem para não perderem as próximas produções. Um forte abraço para vocês e fui!